Olá, Deus abençoe vocês, seus lares, suas famílias e que Deus abençoe poderosamente esse lugar que você está agora em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir muito a vocês, pessoal, que estejam dando essa força para estar compartilhando o nosso conteúdo. Nós estamos na plataforma do TikTok e do YouTube. Então, o objetivo do nosso canal do Momento de Reflexão é que esse momento que nós refletimos sobre diversos temas, à luz da Palavra de Deus, será sempre à luz da Palavra de Deus. E com isso, com um objetivo único, que alcance mais pessoas. Então, eu conto muito com o apoio de vocês, pessoal, para estar compartilhando o nosso conteúdo também. Tá bom, pessoal? Esse é o objetivo. Então, nós estamos na plataforma do YouTube e na plataforma do TikTok. Você ativando notificações, você é sinalizado quando sair conteúdo novo, tá bom? E como aqui é um momento de reflexão, um momento de aprendizado, vamos dar uma olhada, ver qual é o tema de hoje? O tema de hoje é: fé de postagem ou vida de altar? É uma pergunta. Tema chamativo, hein? Mas vamos ver o que nós podemos aprender à luz da Palavra de Deus sobre esse tema. Porque assim, hoje nós vivemos na era da fé digital, vamos colocar assim. Fotos dentro de templos, versículos no status, frases bíblicas no feed. Mas a pergunta que a palavra nos faz não é o que nós postamos, e sim quem você é quando ninguém está curtindo, quem você é realmente quando ninguém está vendo. Porque não adianta parecer templo no domingo, se de segunda a sábado a vida não glorifica a Deus. É impactante. Então vamos lá. Primeiro ponto, vamos aqui com o primeiro tópico dentro desse tema é: o templo não é o prédio, é a vida. Vamos lá para o livro de Coríntios, 1 Coríntios. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, a palavra templo aqui não é o pátio externo, mas o lugar mais sagrado. No original, no grego, a palavra usada é naos. Naos. Esse se refere ao Santo dos Santos, não ao prédio inteiro. O apóstolo Paulo aqui, pessoal, não está dizendo que você frequentar um templo, mas que você é o templo. Vamos frisar na parte templo aqui, tá? Paulo não está dizendo que você frequenta um templo, mas que você é o templo. Você é o templo. Com isso, nós podemos aplicar de que forma? Você não entra na presença de Deus apenas no culto. Você carrega a presença de Deus no trabalho, em casa, no trânsito, no celular, na escola. Aonde você está, você carrega a presença de Deus, porque você é o templo, ok? Segundo ponto, aparência de piedade não é transformação. Vamos lá para o livro de Mateus. Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28, que nos diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então aqui Jesus está confrontando uma fé estética, uma fé aparente, bonita por fora, morta por dentro. Os fariseus. Então o que eles faziam? Oravam em público, jejuavam visivelmente, exibiam a espiritualidade publicamente. Mas Jesus diz: isso é maquiagem religiosa. Então,
nós formos aplicar isso para o dia dos dias de hoje, você pode postar, podemos postar versículos e ainda, 2 pontos. Tratar mal as pessoas, ser desonesto, viver em pecado oculto e ter uma fé que não transforma caráter. Uma aplicação bem direta para os dias de hoje. Porque assim, pessoal, Deus não se impressiona com legenda ou postagem. Deus olha o coração. Terceiro tópico. Fé que não se vive é auto-engano. Livro de Tiago. Tiago. Capítulo 1, versículo 22, que diz assim, ó: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então a palavra enganando aqui, ela vem do grego paralogizomai. Paralogizomai. Que significa criar raciocínio. Olha só que interessante. Significa criar um raciocínio falso sobre si mesmo. Então a palavra enganando aqui do original, paralogizomai, significa criar um raciocínio falso sobre si mesmo. Ou seja, a pessoa acha que está bem com Deus, mas só consome palavra, não vive. E aí, aplicando isso, postar Bíblia não é viver Bíblia. Curtir pregação não é obedecer pregação. Estar no templo não significa ser templo. Bem básico, né? Quarto ponto. Deus quer um culto que acontece na rotina. Vamos lá para o livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai aos vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a palavra culto aqui, ela vem do original de latreia. Latreia, que significa serviço contínuo, não um evento pontual. Por isso que eu tenho algo para mim, que o culto nosso começa desde o levantar até o deitar. Aonde você estiver, aonde você for. Porque se a palavra culto no original significa serviço contínuo, ele não é um evento pontual. É só aquele horário que eu vou oferecer culto a Deus. Porque o culto não termina quando acaba o louvor. Ele continua na forma como nós falamos, tratamos, trabalhamos, decidimos e vivemos. Deus não quer só sua presença no templo. Ele quer sua vida como templo. Ok? Quinto ponto. O problema não é postar. Porque às vezes pensam, mas qual que é o problema de postar? É melhor postar isso aqui do que coisas... O problema não é postar. É substituir. Porque assim, postar versículo não é pecado, nunca foi. Frequentar o templo não é erro. O erro é substituir a vida com Deus por aparência de fé. E isso é um erro. Então, não tem problema, não é pecado postar versículo ou frequentar o templo. O erro é substituir vida com Deus por aparência de fé. Jesus nunca condenou quem falava de Deus, mas sempre confrontou quem não vivia o que falava. Pesado e duro, mas é isso. E a que conclusão que nós chegamos, baseado em tudo isso? Deus não está procurando fotos bonitas, frases impactantes ou uma fé performática.
Deus está procurando vidas que sejam o altar, mesmo fora do templo. Porque assim, pessoal, no fim, o feed de notícias pode enganar. As pessoas podem aplaudir, mas Deus vê o templo por dentro. Então, nada engana a Deus. E aí, pessoal, tem uma pergunta aqui bem interessante, para que a gente venha refletir sobre ela, se hoje não existisse redes sociais, pergunta para todos nós, para todos, se hoje não existisse redes sociais, a sua fé ainda seria visível? Porque daí ela só ia ser visível nas atitudes. É uma pergunta. Se hoje não existisse redes sociais, a sua fé ainda seria visível? Fica a pergunta no ar. Tema polêmico, pessoal. Tema polêmico, confrontador. E é isso. E é isso. Palavra bem objetiva e confronto que faz nós refletirmos a sermos pessoas melhores na ótica de Deus. Porque a ótica de Deus é no todo. É fora, dentro, coração, intenção, tudo. Eu acredito que essa palavra falou com você. Da mesma forma que ela falou comigo. Porque a palavra, quando ela desconforta, quando ela confronta, essa é a palavra de Deus. Então, que venhamos refletir sobre o nosso ser aos olhos de Deus. E eu quero contar muito com o apoio seu, porque se falou com você assim como falou comigo, então eu peço muito a você que você venha compartilhar essa reflexão, mande para alguém essa reflexão. Tivemos uma oportunidade de aprender aqui, então que essa reflexão venha se alastrar cada vez mais. Eu conto muito com o teu apoio sobre isso. Amém? Pessoal, então por hoje é só. Como eu sempre digo, que o nosso Deus vem nos dar força, sabedoria, entendimento, discernimento, para podermos ser melhores. A ótica do homem? Não, a ótica de Deus. Amém? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Assim, o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.